seu Cláudio havia deixado para mim o apartamento da rua Barão de Itapu, número 142, terceiro andar, sem elevador, 48 metros quadrados, cozinha americana, um banheiro, janela que dava para o muro do prédio vizinho. Havia deixado para a Verônica o imóvel da Alameda Santos, cobertura dúplex, 190 metros, 2 terraços, vista para a Avenida Paulista. A leitura do testamento havia durado 40 minutos. E nos 40 minutos, eu havia ficado em silêncio com aquela qualidade de silêncio que aprendi ao longo da minha vida a usar nas situações onde o que é dito precisa de tempo para ser recebido completamente antes de ser avaliado. A Verônica havia ficado com o sorriso que eu havia aprendido a reconhecer nela ao longo dos 4 anos de casamento com o Henrique, como o sorriso de quando a situação havia confirmado algo que ela havia esperado que confirmasse. Havia ficado com aquele sorriso durante a maior parte dos 40 minutos, enquanto o advogado lia as disposições do testamento, e havia olhado para mim em 2 momentos específicos com aquele olhar de quem está verificando se a outra pessoa havia entendido o que havia sido dito da forma que havia sido dito. O Henrique havia ficado em silêncio ao meu lado, com aquela expressão que havia aprendido a reconhecer nele também, que era a expressão de quando ele estava num lugar difícil entre o que havia acontecido e o que ele havia querido que acontecesse, e que não havia conseguido ainda encontrar o que dizer, porque o que havia para dizer havia sido difícil demais para começar naquele momento. Havia pego a mão dele. E havíamos ido embora do escritório do advogado para o apartamento que havíamos alugado para passar aquela semana em São Paulo, que havia sido o apartamento que usávamos quando vínhamos da cidade onde morávamos para as visitas ao seu Cláudio, que haviam ficado mais frequentes nos últimos 2 anos, conforme a saúde dele havia ficado mais frágil. Naquela noite, depois que o Henrique havia dormido com aquela exaustão de quem enterrou o pai 2 semanas antes e que havia passado 2 dias de inventário com o peso que os inventários têm, quando o peso do luto ainda está completamente presente, eu havia ficado acordada por mais 1 hora com o apartamento da rua Barão de Itapura na cabeça. Havia ficado com aqueles 48 metros quadrados e com a janela que dava para o muro do prédio vizinho e com os 3 lances de escada sem elevador. E havia chegado numa conclusão que havia ficado com aquela solidez das conclusões que chegam quando você não está tentando chegar numa conclusão, mas que a clareza aparece de qualquer forma. A conclusão havia sido esta, que eu sabia o que fazer com 48 metros quadrados e janela para muro. Meu nome é Carolina. Tenho 36 anos, sou arquiteta de interiores com especialização em requalificação de imóveis, que é a área específica que cuida de transformar imóveis com potencial subutilizado em espaços que funcionam muito além do que a configuração original permitia. Trabalho de forma independente há 7 anos com uma carentes que havia construído a consistência de quem entrega resultados que as pessoas reconhecem como transformações reais e não apenas como coração nosso. Antes de trabalhar de forma independente, havia trabalhado por 4 anos num escritório de arquitetura que havia me ensinado tudo o que havia precisado saber sobre o que faz um imóvel valer o que vale, além dos metros quadrados que o cadastro informa. Casei com o Henrique há 4 anos e 3 meses. Henrique é médico cardiologista, trabalha num hospital universitário. É um homem de caráter genuíno que tem uma relação com a irmã que havia sempre sido visível como uma relação com camadas que eu havia aprendido a reconhecer, mas que havia escolhido não nomear até que houvesse razão suficiente para nomear. A razão havia chegado com as 72 horas de prazo, que a Verônica havia me dado 2 meses depois da leitura do testamento, quando eu havia transformado o que havia transformado no apartamento da rua Barão de Itapu, e quando ela havia visto o que havia transformado. A Verônica tem 40 anos, é advogada empresarial, é solteira, mora há 3 anos na cobertura da Alameda Santos, que o seu Cláudio havia deixado para ela e que havia sido o imóvel que havia aparecido, na leitura do testamento, a parte substancial da herança. Havia aparecido na leitura do testamento. Havia ficado diferente do que havia aparecido nos 2 meses que haviam se seguido. O que havia por baixo da conclusão daquela noite precisava de contexto para ter o peso completo que havia tido. O seu Cláudio havia sido um homem que eu havia conhecido nos últimos 4 anos e que havia me recebido desde o começo com aquela gentileza específica de pai que vê no parceiro do filho uma pessoa e não apenas um papel. Havia me perguntado sobre o trabalho nas primeiras visitas com aquela curiosidade genuína de quem quer entender o que a pessoa faz e por que faz.
Havia ouvido quando eu havia explicado sobre requalificação de imóveis com aquela atenção que é diferente da atenção educada, porque produz perguntas que mostram que o que foi dito foi processado de verdade. E havia dito, num almoço do 2º ano de casamento com o Henrique, uma coisa que eu havia guardado. Havia dito que havia um imóvel na rua Barão de Itapura que havia comprado 22 anos antes, e que havia sempre pensado em fazer alguma coisa com ele, mas que nunca havia encontrado o que fazer. E havia dito que quando me havia conhecido, havia pensado que a nora arquiteta de requalificação talvez soubesse o que fazer com 48 metros quadrados que havia sempre parecido menos do que poderiam ser. Não havia dito mais do que isso naquele almoço, e eu não havia perguntado mais do que aquilo havia comunicado. Mas havia ficado com aquele imóvel na Barão de Itapura na memória de uma forma que ele havia ficado como um projeto hipotético, daqueles projetos que os arquitetos guardam na cabeça por tempo indefinido, porque algo neles os mantém presentes sem que a oportunidade de realizá-los haja chegado. E havia ficado lá por 2 anos, até a leitura do testamento. Na leitura do testamento, havia entendido por que o seu clã havia deixado o apartamento para mim. Não havia sido sobre o valor do imóvel, que havia sido substancialmente menor do que o valor da cobertura da Alameda Santos que havia deixado para a Verônica. Havia sido sobre o que o seu Cláudio havia acreditado que eu poderia fazer com o imóvel que a Verônica não teria nem a habilidade nem a inclinação de fazer. Havia sido um voto de confiança no trabalho da nora arquiteta de requalificação. E eu havia decidido, naquela noite com o Henrique ao lado, que ia honrar esse voto da forma mais completa que era capaz de honrar. Havia começado na manhã seguinte. Havia ido ao apartamento da Barão de Itapura com o bloco de anotações e com o olho que havia desenvolvido ao longo de 7 anos de trabalho, que era o olho que via o que um imóvel poderia ser, além do que era no momento em que você o olhava. Havia ficado nos 48 metros quadrados por 3 horas fazendo medições e anotações e fotografias e aquelas observações que os arquitetos fazem quando estão lendo um espaço com atenção real. São observações sobre a luz que entra de manhã e a que entra à tarde, e como cada uma delas muda a percepção do tamanho ambiente, sobre a circulação de ar que existe quando as janelas estão abertas, e o que ela permitiria se o layout fosse de frente. Sobre a estrutura que sustenta o que está acima, e que poderia sustentar outras coisas que não estavam ali ainda, mas que poderiam estar. E havia saído daqueles 48 metros quadrados com o projeto completo na cabeça e com aquela clareza específica de quando um espaço te fala o que quer ser, e você tem o vocabulário para ouvi-lo. O seu Cláudio havia acertado na aposta que havia feito. Aquele apartamento havia estado esperando pelo olho certo para revelar o que havia dentro dele. E o olho certo havia chegado com o testamento. Me faz um favor agora. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Porque o que aconteceu com os 48 metros quadrados da rua Barão de Itapura e com as 72 horas de prazo e com o rosto do Henrique quando chegou com as malas é o tipo de coisa que você precisa ter ouvido desde o começo para entender completamente. O projeto havia durado 6 semanas de execução, que havia sido o tempo necessário para que a transformação acontecesse de forma que cada detalhe chegasse no lugar certo e não apenas fosse colocado num lugar. Havia feito o projeto eu mesma, que havia sido diferente de fazer projetos para clientes, porque não havia o filtro da preferência de outra pessoa entre o que eu sabia que o espaço podia ser e o que eu podia fazer com ele. Havia sido o projeto mais direto da minha carreira, precisamente porque havia completa liberdade de executar o que o espaço havia pedido. O que o espaço havia pedido havia sido o seguinte: a parede que separava a cozinha americana da sala havia sido removida, o que havia sido estruturalmente possível porque havia verificado com o engenheiro que a estrutura do prédio não dependia da. A remoção havia criado um único espaço integrado que havia duplicado a percepção visual do tamanho sem adicionar um único metro quadrado de área. O teto havia sido explorado em altura, o que havia sido possível porque o pé direito havia sido de 3,20 metros, altura rara em imóveis daquela categoria e daquela época de construção. Havia aproveitado essa altura com um mezanino de estudo construído sobre a área que havia sido a cozinha americana, criando um segundo ambiente sem consumir área do pavimento principal. A janela que dava para o muro do prédio vizinho havia sido o elemento mais desafiador e o que havia produzido o resultado mais inesperado. O muro havia sido de tijolos à vista, que ficava a 2 metros da janela, recebendo luz indireta durante a manhã.
Havia proposto ao proprietário do prédio vizinho, numa conversa que havia custado 3 visitas e uma proposta formal, que pintassem o muro de branco e instalassem um jardim vertical na superfície visível da janela do apartamento. Havia pago do próprio bolso porque havia entendido que o resultado valia mais do que o custo. O proprietário havia concordado porque havia recebido o jardim no muro deteriorado sem custo nenhum para ele. A janela que dava para o muro havia se tornado a janela que dava para o jardim. Havia sido o tipo de resultado que acontece quando você olha para uma limitação de um ângulo diferente do que a limitação apresenta imediatamente, revelando que a limitação tinha dentro de si uma oportunidade que o ângulo óbvio não havia permitido. O apartamento havia ficado pronto em 6 semanas. Havia contratado um fotógrafo de interiores para documentar o resultado com o cuidado que o resultado merecia. As fotografias haviam chegado uma semana depois, com aquela qualidade que os fotógrafos de interiores bons produzem quando trabalham com espaços concebidos com intenção real. Havia enviado as fotografias para o Henrique, que estava numa semana de plantão intenso. Ele havia respondido com um áudio de 2 minutos que havia começado em silêncio e depois havia ficado com a voz emocionada de filho que havia perdido o pai há 2 meses e que estava vendo nas fotografias o que o pai havia acreditado que a esposa poderia fazer com o apartamento. Havia ouvido o áudio 2 vezes antes de responder e havia dito: o seu Cláudio sabia o que estava fazendo. A Verônica havia pedido ao Henrique para ver o apartamento numa mensagem que havia comunicado curiosidade com outra coisa por baixo. O Henrique havia me encaminhado perguntando o que eu achava. Havia dito: pode ir. 2 dias depois, num sábado de tarde, a Verônica havia chegado pontual com a expressão de quem veio com expectativa calibrada. Havia entrado. E havia ficado na entrada por um tempo que havia sido o tempo de recalibração de quem encontrou algo diferente do que havia esperado encontrar. O apartamento havia ficado em silêncio naquele tempo. E então ela havia dito, com uma voz diferente de todas as vozes que eu havia ouvido dela nos 4 anos de convivência: quanto você gastou aqui? Eu havia dito: o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Ela havia ficado em silêncio. Depois havia dito: quanto vale agora? Eu havia dito: não coloquei à venda, então não tenho avaliação formal, mas posso estimar. Ela havia dito: estima. Havia estimado com a precisão de quem conhece o mercado imobiliário de São Paulo com a profundidade de 7 anos de requalificação. O valor estimado havia sido substancialmente superior ao valor da cobertura da Alameda Santos. A Verônica havia ficado em silêncio pelo tempo mais longo daquela visita. E então havia dito, com aquela precisão de advogada que calculava cada palavra antes de usá-la: eu fiz uma pesquisa e encontrei um instrumento jurídico aplicável a esta situação. A transformação de um imóvel herdado em valor substancialmente superior ao original pode ser contestada em determinadas circunstâncias. Não estou dizendo que há motivação para isso, mas há a possibilidade. E dentro de 72 horas, você poderia reconhecer voluntariamente que o imóvel se tornou bem do casal e que o Henrique pode dispor dele como quiser. Havia feito uma pausa calculada e havia dito: eu acredito que o Henrique, ao entender completamente a situação, vai concordar comigo. Havia ficado com aquelas 72 horas por um momento. Depois havia dito: eu ouvi o que você disse e vou falar com o Henrique. Ela havia dito: 72 horas. E havia ido embora. Havia ficado sozinha naquele apartamento com o jardim na janela e com o mezanino acima e com o espaço integrado ao redor. E havia pensado no que havia para ser pensado sobre as 72 horas com aquela clareza que o trabalho havia desenvolvido ao longo de 7 anos. O Henrique havia chegado do plantão na manhã seguinte. Havia contado. Ele havia ficado em silêncio processando. Depois havia dito: preciso ver o apartamento. Eu havia dito: eu sei. Vamos amanhã. Tínhamos ido no dia seguinte. E quando havia entrado no apartamento da Barão de Itapura pela primeira vez depois das transformações, havia ficado em silêncio por um tempo que havia sido o silêncio de filho, que via o que a esposa havia feito com o imóvel que o pai havia deixado e que havia entendido o que o pai havia comunicado com a escolha do testamento. Depois havia dito, com a voz que eu havia aprendido a reconhecer nele, como a voz de quando chegou num entendimento que havia custado chegar: meu pai sabia o que estava fazendo. Havia ficado com aquilo. E então havia dito: eu também preciso falar com a Verônica.
Havia também algo sobre o que havia acontecido nos dias entre a conclusão do projeto e a visita da Verônica que eu precisava te contar, porque havia sido a parte que havia tornado a visita dela possível de ser recebida da forma que havia sido recebida. Nos dias depois de entregar o projeto, havia ficado com o apartamento de formas que eram diferentes das formas de ficar num projeto que você entregou para um cliente e que saiu da sua vida. Havia ficado porque era meu. E havia ficado com ele da forma que você fica com um espaço que é seu e que você construiu com a intenção de que fosse o que era. Havia recebido nos primeiros dias depois de pronto 4 mensagens de colegas arquitetos que eu havia convidado para ver o resultado, que era uma prática que eu havia desenvolvido ao longo dos anos, de não deixar os projetos existirem apenas na documentação fotográfica, mas de trazê-los para o circuito de pessoas que trabalhavam com o mesmo olho. Cada uma das 4 mensagens havia chegado com aquela qualidade de reconhecimento de colega que reconhece trabalho bom porque sabe o que trabalho bom é. E uma das 4 havia dito, numa mensagem que eu havia relido por um tempo: o jardim na janela é o tipo de solução que os espaços ficam esperando por décadas até que a pessoa certa apareça para encontrá-la. Havia ficado com aquela mensagem por tempo suficiente para que ela produzisse algo dentro de mim, que havia sido o entendimento de que o que havia feito com o apartamento da Barão de Itapura havia sido o trabalho mais honesto que havia feito na minha carreira. Não porque havia sido o mais sofisticado tecnicamente, porque havia sido o mais livre. Havia sido o projeto onde a pergunta havia sido o que o espaço quer ser, e a resposta havia podido ser aplicada sem a negociação que os projetos para clientes sempre exigem entre o que o espaço pede e o que o cliente prefere. E o que havia resultado dessa liberdade havia sido um apartamento que havia ficado exatamente o que havia podido ser, que era a definição mais precisa que eu tinha de trabalho bom. Havia acertado na aposta que havia feito. A conversa entre o Henrique e a Verônica havia acontecido no segundo dia das 72 horas. Eu não havia estado presente porque havia entendido que era a conversa do Henrique com a irmã e que a minha presença havia mudado a natureza da conversa para algo que não precisava ser. Havia ficado no apartamento alugado enquanto o Henrique havia ido ao apartamento da Verônica na Alameda Santos. E havia esperado com aquela qualidade de espera, de quem esperou por coisas importantes antes e que aprendeu que a espera de coisas importantes tem uma textura específica que é diferente de qualquer outra espera. O Henrique havia chegado de volta 2 horas e 40 minutos depois. Havia chegado com aquela expressão que eu havia descrito no título e que havia precisado de mais contexto do que o título havia podido dar. Havia chegado com o rosto escurecido, não de raiva. Era um escurecimento diferente da raiva, que havia sido o escurecimento de quem ouviu coisas que não havia esperado ouvir e que havia precisado de tempo para processar o que havia ouvido, antes de conseguir apresentar o que havia ouvido ao rosto de uma forma que o rosto conseguisse sustentar. Havia dito: o que aconteceu? Ele havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito: a Verônica me mostrou uma pesquisa jurídica. Eu havia dito: ela me contou sobre a pesquisa jurídica quando esteve no apartamento. Ele havia dito: é mais elaborada do que o que ela te contou. Ela fez uma análise completa das possibilidades de contestação e apresentou para mim como se estivesse me apresentando um caso. Havia ficado com aquilo por um segundo antes de dizer: e o que você disse para ela? Ele havia ficado em silêncio por mais um momento, e então havia dito: eu disse que havia um problema fundamental na análise dela. O problema é que a análise pressupõe que o imóvel da Barão de Itapura se tornou mais valioso por circunstâncias do mercado ou por eventos externos ao trabalho de qualquer pessoa. Mas o imóvel se tornou mais valioso pelo trabalho da Carolina, que é a Carolina arquiteta, que é a Carolina que o meu pai havia visto trabalhar antes de decidir o que fazer com o imóvel. Havia ficado com aquilo. Depois havia dito: o seu pai foi ao seu escritório. Havia dito: sim. O Henrique havia dito: ele foi antes de fazer o testamento. Depois de ir, havia dito para a minha mãe que havia entendido o que ia fazer com o imóvel da Barão de Itapura. A minha mãe me contou isso depois do funeral, quando estávamos fazendo o inventário dos pertences dele, e eu não havia entendido na época o que ele havia querido dizer. Entendi quando vi o que você fez com o apartamento. Havia ficado com aquilo por um tempo. E havia dito: e a Verônica? Ele havia dito: a Verônica não sabia que o meu pai havia ido ao seu escritório. Eu contei para ela hoje. E contei também o que o meu pai havia dito para a minha mãe depois de ir. Havia ficado com aquilo por um tempo. E então havia dito: ela recebeu essas informações como argumento jurídico ou como argumento de outra natureza. Ele havia dito: as duas coisas. Como argumento jurídico, a análise dela ficou mais fraca.
Como argumento de outra natureza, ela ficou em silêncio por um tempo que eu havia nunca visto nela antes. Havia ficado com aquele silêncio da Verônica que o Henrique havia descrito por um momento. Depois havia dito: "E as malas?" O rosto do Henrique havia mudado de expressão com aquela pergunta, e havia dito: "Ela disse que ia com as malas se eu não concordasse com ela dentro das 72 horas." Havia ficado com aquilo por um segundo. Depois havia dito: "E o que você respondeu?" Ele havia ficado em silêncio por um momento que havia sido o momento de alguém que estava prestes a dizer uma coisa que havia custado chegar, mas que havia chegado. E havia dito: "Eu disse que a casa que temos é nossa, e que a decisão sobre o apartamento da Barão de Itapura é da Carolina, e que se ela quisesse vir com as malas, havia um quarto que estava disponível para ela em casa até que encontrasse outra coisa, não como concessão à ameaça, como irmão." Havia ficado com aquilo. E havia dito: "Ela aceitou?" Ele havia dito. Ela ficou em silêncio por mais um tempo. Depois havia dito que precisava pensar. Eu havia dito que havia tempo. O quarto que havia sido disponibilizado havia sido o quarto do escritório que eu havia usado para quando ainda morávamos na cidade de São Paulo, antes de termos nos mudado. Um quarto que havia tinha o tamanho adequado para ser um quarto de hóspedes, com o mínimo de reorganização. E que havia sido disponibilizado não como punição a e não como gesto de grandiosidade, mas como o quarto que estava disponível para a irmã que havia ameaçado vir com as malas e que havia precisado de um lugar onde ir enquanto pensava no que ia fazer a seguir. A Verônica havia chegado 2 dias depois do prazo, não dentro do prazo com as malas, mas depois do prazo com uma única mala pequena que havia comunicado que havia entendido a diferença entre a ameaça que havia feito e a situação que havia encontrado. Havia chegado com aquela expressão de alguém que havia processado algo difícil e que estava chegando do outro lado do processamento com uma clareza que havia custado, mas que havia chegado. Havia ficado na entrada da nossa casa por um momento antes de entrar, e havia olhado para mim com aquela expressão, e havia dito: "Eu estava errada sobre o que o meu pai fez, e estava errada sobre o que você fez com o imóvel que ele deixou." Havia ficado com aquilo por um segundo que havia sido o segundo necessário, e havia dito: "Entra", e havia entrado. O que havia acontecido nos dias entre a conversa do Henrique com a Ver e a chegada dela com a mala pequena havia sido o tempo que havia precisado existir para que o que havia acontecido depois da chegada pudesse acontecer da forma que havia acontecido. Era o tipo de tempo que as situações difíceis exigem antes que as pessoas envolvidas possam chegar num lugar onde o que havia acontecido pode ser recebido de uma forma diferente da forma que havia chegado inicialmente. Havia também algo sobre o que o Henrique havia dito depois de me contar sobre a conversa com a Verônica, que havia chegado de uma forma que não havia esperado. Havia dito, numa voz que havia ficado mais baixa do que as outras vozes daquela conversa: "Eu deveria ter ido ao apartamento antes de ela ir. Deveria ter visto o que você havia feito antes que a Verônica fosse ver e chegasse naquelas conclusões que chegou. Se eu houvesse ido primeiro, haveria tido o contexto certo para receber o que a Verônica disse de uma forma diferente." Eu havia dito: "Você foi quando foi." E quando foi, havia o contexto que havia. Ele havia dito: "O meu pai foi ao seu escritório." Tinha o contexto que eu não tinha. Eu havia dito: "O seu pai havia passado 22 anos esperando pelo que fazer com aquele apartamento. Tinha desenvolvido a paciência de quem sabe esperar pelo momento certo." Ele havia ficado com aquilo. E havia dito: "É uma coisa que preciso aprender." Eu havia dito: "Você está aprendendo." Ele havia ficado em silêncio com aquele silêncio de quando a observação chegou de um lugar que havia reconhecido como verdadeiro. Havia também o que havia acontecido no segundo dia depois de a Verônica ter chegado com a mala pequena, quando as duas havíamos ficado sozinhas na sala enquanto o Henrique estava no hospital. Havia sido a primeira vez que estávamos sozinhas num espaço fechado nos 4 anos de convivência, de uma forma que não havia tido a mediação de algum evento de família ou de algum contexto social que havia definido o tom e o limite do que era dito. Era um espaço aberto. E havíamos ficado com ele por um tempo antes de a Verônica dizer: "Você sabe o que eu aprendi com o que aconteceu?" Havia dito: "O quê?" Ela havia dito que o meu pai havia investido no que sabia que valia, e não no que parecia valer mais na superfície. E que eu havia ficado com o que parecia valer mais na superfície, sem entender que o que parecia valer mais na superfície havia sido o imóvel que ele havia dado para pagar o futuro da filha de uma vez. E o que ele havia dado para a nora
Havia sido o imóvel que ele havia guardado por 22 anos para o presente que valia mais do que qualquer coisa que o dinheiro comprava: a confiança. Havia ficado com aquilo por um tempo e havia dito: o seu pai foi um homem muito preciso. Ela havia dito: era. E havia ficado em silêncio, com aquele silêncio de filha que estava chegando num entendimento sobre o pai que havia custado chegar, mas que havia chegado. O que havia acontecido com o apartamento da Barão de Itapura nos meses seguintes havia sido diferente do que eu havia imaginado que aconteceria quando havia planejado o projeto naquela noite com o Henrique dormindo ao lado. Havia imaginado que ia ficar com o apartamento como propriedade pessoal, que gerava renda de aluguel ou que preservava o valor enquanto eu decidia o que fazer com ele. O que havia acontecido havia sido diferente de qualquer coisa que havia imaginado. As fotografias que havia tirado com o fotógrafo de interiores haviam circulado, não porque eu havia planejado que circulassem, mas porque havia compartilhado com os 4 colegas arquitetos e porque os 4 haviam compartilhado com outras pessoas, e porque as fotografias de espaços que foram bem feitos circulam aquela velocidade específica que coisas visualmente precisas têm quando chegam nos olhos certos. Em 3 semanas haviam chegado 2 pedidos de clientes que haviam visto as fotografias e que haviam querido conversar sobre projetos nos seus próprios imóveis. Em um mês haviam chegado 6 pedidos. E em 2 meses havia chegado uma proposta de uma revista especializada de arquitetura de interiores para publicar o apartamento da Barão de Itapura como case de requalificação. Havia aceitado a proposta da revista. Havia escrito o texto que havia acompanhado as fotografias com aquela precisão de quem narra um projeto que havia feito de uma forma que era ao mesmo tempo técnica e pessoal. Havia escrito sobre a janela que havia dado para o muro, e sobre a proposta para o proprietário do prédio vizinho, e sobre o jardim vertical que havia resultado. Havia escrito sobre o mezanino construído com a altura de pé direito, que havia sido o elemento que havia revelado a capacidade do espaço que os 48 metros quadrados da metragem original não comunicavam. E havia escrito, numa frase que havia custado chegar, mas que havia ficado quando havia chegado, que o apartamento havia sido uma conversa entre um sogro que havia acreditado no trabalho da nora e uma arquiteta que havia recebido esse crédito e havia entregado o que o crédito havia merecido. A revista havia publicado o apartamento da Barão de Itapura como capa da edição de outubro. A capa havia sido a fotografia da janela com o jardim, com o muro que havia sido muro e que havia se tornado jardim como pano de fundo de uma janela de apartamento de 48 metros quadrados no 3º andar de um prédio sem elevador, num bairro de São Paulo, que não havia sido o bairro que a metragem ou a localização havia sugerido que fosse depois do trabalho que havia sido feito. O Henrique havia ficado com um exemplar da revista por um tempo, antes de dizer qualquer coisa. Depois havia dito: o meu pai teria gostado disso. Eu havia dito: eu sei. Ele havia ficado com aquilo, e havia dito: ele teria comprado 10 exemplares e distribuído para os amigos. Eu havia ficado com aquilo por um tempo antes de responder, e havia dito: provavelmente teria mandado um exemplar para o proprietário do prédio vizinho com uma nota de agradecimento pelo jardim. Ele havia sorrido com aquilo, com um sorriso que havia chegado de um lugar que era o lugar onde as lembranças do pai chegavam quando chegavam de um jeito bom. E havia ficado em silêncio com aquele sorriso por um tempo que havia sido o tempo de filho que está com o pai de uma forma que não é mais presença física, mas que é de outro tipo, e que às vezes chega com a mesma qualidade de quando era presença física. A Verônica havia ficado na nossa casa por 3 semanas, enquanto havia organizado e havia precisado para continuar vivendo de forma que havia sido diferente da forma que havia estado. Havia saído com aquela organização de quem havia chegado num lugar diferente do lugar de onde havia saído e que estava construindo a partir desse lugar diferente. Havia dito, no último dia antes de sair, uma coisa que eu havia ficado com aquela qualidade de coisas que chegam de onde não espera. Havia dito que havia entendido finalmente o que o pai havia querido dizer quando havia dito, anos antes, que havia uma diferença entre ter bens e ter valor. Havia dito que havia passado a vida inteira achando que havia entendido o que ele havia querido dizer e que havia entendido só depois de ver o que eu havia feito com um apartamento de 48 metros quadrados sem elevador. Havia ficado com aquilo e havia dito: o seu pai também me ensinou isso, mesmo que nunca tenhamos falado sobre isso diretamente. Ela havia ficado com aquilo e havia dito: ele fazia isso. Ensinava sem dizer que estava ensinando. Você aprendeu porque prestou atenção. Eu havia dito: e você também prestou atenção. Só que demorou um pouco mais. Ela havia ficado com aquilo por um momento e havia dito,
com aquele sorriso que eu havia visto pela primeira vez nela naqueles dias na nossa casa. 3 semanas é muito menos do que 42 anos de não prestar atenção. Eu havia rido com aquilo de um jeito que havia sido genuíno. E havia sido a primeira vez que eu e a Verônica havíamos rido de uma mesma coisa ao mesmo tempo, de uma forma que havia sido genuína das duas partes. Havia também algo sobre o que havia acontecido com o mercado de trabalho nos meses depois da publicação da revista que havia sido inesperado de uma forma específica. Os 6 pedidos que haviam chegado em 2 meses antes da publicação haviam se tornado 23 pedidos em 1 mês depois da publicação. Havia sido o tipo de crescimento que acontece quando um trabalho encontra o canal certo de visibilidade e que produz uma demanda que é diferente da demanda que o trabalho havia produzido antes, porque vem de um contexto de reconhecimento que o trabalho anterior não havia tido. Havia precisado contratar um assistente pela primeira vez em 7 anos de trabalho independente, para que fosse possível atender o que havia chegado sem comprometer a qualidade do que havia entregado, que havia sido a regra que havia mantido desde o começo e que havia mantido independentemente de qualquer pressão de volume que houvesse chegado. Havia também algo sobre o apartamento da Barão de Itapura, que havia ficado como elemento da história, que havia chegado de uma forma que não havia planejado. 2 meses depois da publicação da revista, havia recebido uma proposta de compra do apartamento de um casal que havia visto a publicação e que havia querido o apartamento não como investimento, mas para morar. Havia ficado com a proposta por tempo, antes de conversar com o Henrique sobre ela. E quando havia conversado, o Henrique havia dito: "É sua decisão. É o imóvel que o meu pai deixou para você." Eu havia dito: "Sei disso, mas é uma decisão que importa para os dois e que quero tomar juntos." Ele havia ficado com aquilo. Depois havia dito: "O que você quer fazer?" Eu havia ficado com a pergunta e havia dito: "Quero que o apartamento continue sendo o que é, mas quero que o seja para alguém que vai viver nele." Ele havia ficado com aquilo e havia dito: "Então, aluga para o casal." Eu havia dito: "Então, aluga para o casal." E havíamos assinado o contrato de locação por 2 anos. O seu Cláudio havia comprado aquele apartamento 22 anos antes como investimento. Havia ficado com ele por 22 anos, esperando pelo que havia ficado esperando. Havia deixado para a nora com a confiança de que a nora saberia o que fazer. A nora havia transformado. E então, havia alugado para um casal que ia morar nele com aquela qualidade de morada, que espaços que foram concebidos com intenção real produzem para quem os habita. Havia sido o ciclo completo de um imóvel que havia passado por todas as formas que imóveis passam quando são tratados com o respeito que merecem: investimento, espera, transformação, habitação. E havia sido, ao longo de todo esse ciclo, um imóvel que havia dito o que havia para ser dito sobre o que importava de verdade. O casal havia se mudado para o apartamento num sábado de novembro. Havia ido ver a mudança por fora, não para dentro porque havia sido a mudança deles e não a minha, mas pelo lado de fora da rua Barão de Itapura, com aquele olhar de arquiteta que fica de fora dos projetos entregues e que observa de longe o que o projeto vai produzir para quem vai habitá-lo. Havia visto as caixas subindo os 3 lances de escada sem elevador. Havia visto a luz que havia acendido na janela do jardim às 6 da tarde, quando o sol havia chegado no ângulo de novembro. E havia ido embora com aquela leveza específica de quando um trabalho chegou onde havia precisado chegar. Com aquela leveza que o seu Cláudio havia previsto que chegaria quando havia ido ao escritório de leitura ver o trabalho da nora, e havia decidido o que ia fazer com o imóvel que havia guardado por 22 anos. O que aprendi com tudo aquilo é o que quero te contar agora, com a honestidade que é a única forma útil de contar as coisas que importam. A primeira coisa que aprendi foi sobre o que o seu Cláudio havia feito com o testamento e o que havia por baixo do que havia feito. Havia deixado para a filha o imóvel que parecia valer mais. E havia deixado para a nora o imóvel que ele havia acreditado que a nora poderia tornar mais valioso do que o que parecia valer mais. Essa distinção havia sido a distinção entre 2 tipos de confiança: a confiança de quem confia no que já existe e a confiança de quem confia no que pode existir. O seu Cláudio havia escolhido depositar o segundo tipo de confiança na nora. E havia escolhido dessa forma porque havia ido ver o trabalho dela antes de depositar a confiança. A segunda coisa que aprendi foi sobre os 48 metros quadrados e o que eles haviam revelado sobre o trabalho de requalificação que faço. Havia feito projetos maiores. Havia feito projetos em imóveis mais caros. Havia feito projetos para clientes com mais recursos.
E o projeto que havia produzido o resultado mais significativo da minha carreira até aquele momento havia sido um apartamento de 48 metros quadrados, sem elevador, num bairro que não havia sido o bairro mais valorizado de São Paulo. Havia produzido o resultado mais significativo, porque havia tido dentro de si o elemento que os outros projetos haviam tido de formas parciais. Havia tido liberdade completa de ser o que o espaço havia pedido que fosse. E essa liberdade havia sido o presente que o seu Cláudio havia depositado junto com o imóvel. A terceira coisa que aprendi foi sobre o rosto do Henrique quando havia chegado com as malas e o que aquele rosto havia comunicado. O rosto havia comunicado que havia ouvido coisas sobre o pai e sobre a esposa, que havia reorganizado o entendimento que havia tido antes de ir conversar com a irmã. Havia reorganizado de uma forma que havia produzido aquele escurecimento que havia descrito, que não havia sido raiva e que havia sido o escurecimento de quem chega num entendimento que havia custado chegar. E havia chegado com as malas não porque havia concordado com a Verônica, mas porque havia entendido que a irmã havia precisado de um lugar para ir enquanto chegava no entendimento que havia chegado depois. A quarta coisa que aprendi foi sobre o instrumento jurídico que a Verônica havia pesquisado e o que havia por baixo da pesquisa. Por baixo havia a percepção de que a situação havia saído dos termos que ela havia esperado que tivesse com o testamento do pai. E o instrumento jurídico havia sido a forma que ela havia encontrado de tentar recuperar os termos que havia esperado. O que havia revelado é que a Verônica havia entendido o valor do que havia acontecido com o apartamento, mas havia entendido de uma forma que havia passado pela lente do que ela havia esperado que fosse dela, e não pela lente do que o pai havia querido comunicar com as escolhas que havia feito. A quinta coisa, e a que havia levado mais tempo para chegar de forma completa, havia sido sobre a capa da revista de outubro e o que ela havia representado além da publicação. A capa havia sido a fotografia da janela que havia sido muro e que havia se tornado jardim. Era uma fotografia que havia comunicado, de forma visual e sem palavras, o que havia comunicado ao longo de toda essa história com palavras, que as limitações de um espaço ou de uma situação às vezes contêm dentro de si oportunidades que o ângulo óbvio não permite ver e que o ângulo certo revela com uma clareza que torna impossível não ver o que havia estado presente o tempo todo esperando ser visto. Para você que está me ouvindo agora, se há um imóvel, um projeto, uma situação ou uma pessoa em quem alguém depositou uma confiança que pareceu menor confiança que foi depositada em outra coisa, eu quero te dizer uma coisa sobre os 48 metros quadrados. O tamanho do espaço não é o que determina o tamanho pode ser feito. O que determina é o que você traz para o espaço. E o que você traz para o espaço é o resultado de tudo o que você aprendeu até o momento em que chegou nele. O seu Cláudio sabia isso. E foi precisamente por isso que havia ido ver o trabalho da Nora antes de decidir para qual das duas havia o imóvel que havia esperado 22 anos para. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria na minha situação. Nos vemos no próximo relato. Havia também algo sobre o que havia acontecido entre eu e o Henrique, ao longo dos meses depois do testamento e das 72 horas e da capa da revista que eu precisava te contar, porque havia sido a parte mais inesperada de todo o processo. O Henrique havia mudado de formas que haviam ficado visíveis de formas que não precisavam de declaração para serem percebidas. Havia mudado na forma de falar sobre o pai, que havia passado de um silêncio respeitoso mais distante para uma presença mais próxima e mais narrativa, como se o que havia entendido sobre o que o pai havia feito com o testamento houvesse aberto um acesso a memórias do pai que havia estado presente, mas que havia precisado desse entendimento para ser acessado completamente. Havia contado histórias do pai que eu não havia ouvido antes. Sobre o imóvel da Barão de Itapura que havia comprado e que havia mostrado para os filhos quando os filhos haviam tido idade para visitar imóveis com ele. Sobre o que havia dito quando havia mostrado que havia um imóvel que havia precisado de alguém para ser o que havia para ser e que havia esperado. Havia também o que havia acontecido com a Verônica ao longo dos meses depois de ter saído da nossa casa com a mala pequena e ter encontrado o lugar que havia precisado encontrar. Havia se mudado para um apartamento que havia sido menor do que a cobertura da Alameda Santos, e que havia sido o apartamento dela de uma forma que a cobertura havia sido dela de uma forma diferente, que era a forma que as coisas são suas quando você as escolheu por conta própria, e não quando as recebeu como parte de um arranjo que havia sido definido antes de você. Havia me ligado 2 vezes nos meses seguintes. Uma vez para perguntar sobre uma questão de contrato de locação que havia precisado de orientação,
E uma vez para dizer, sem razão prática aparente, que havia ido ver um imóvel naquela semana, que havia precisado de requalificação e que havia pensado em mim enquanto havia visto o imóvel. Havia ficado com aquela segunda ligação por tempo suficiente para que ela comunicasse o que havia para comunicar, que havia algo que havia mudado na Verônica, que havia me incluído numa forma que antes eu havia não estado incluída. A dona Iracema, a mãe do Henrique, havia me dito numa visita de família de 3 meses depois do testamento uma coisa que havia chegado de um lugar que eu não havia esperado que chegasse. Havia dito: o Cláudio costumava dizer que a melhor coisa que um pai pode fazer pelos filhos é acertar no que escolhe para eles, e que acertar no que escolhe exige conhecer o filho suficientemente bem para saber o que o filho vai fazer com o que é escolhido. Havia dito. Ele acertou nos dois. Havia ficado com aquilo por um tempo, e havia dito. Ele acertou de formas diferentes nas duas. Ela havia dito. É o que os pais bons fazem. Acertam de formas diferentes porque os filhos são diferentes. E porque os filhos que chegam junto com os filhos também são diferentes. Havia ficado com aquilo por um tempo, e havia dito: obrigada por dizer isso, dona Iracema. Ela havia ficado com o obrigada por um momento, e havia dito: não precisava de obrigada, precisava que você soubesse que o Cláudio havia acertado, e que eu sabia que havia acertado. Havia ainda algo sobre o jardim da janela que havia ficado como imagem final de tudo aquilo de uma forma que havia chegado certo quando havia chegado. Havia visitado o apartamento da Barão de Itapura 1 ano depois de o casal ter se mudado, numa tarde de outono, com aquele sol de fim de tarde que havia sempre amado, porque produzia aquele ângulo específico de luz que havia aprendido a aproveitar nos projetos e que havia sido o ângulo que havia fotografado para a capa da revista. Havia tocado a campainha. O casal havia aberto a porta e havia me recebido com aquela naturalidade de quem habita um espaço com propriedade genuína e que recebe visitas com a generosidade de quem tem algo que gosta de mostrar. Havia entrado e havia ficado com o jardim da janela por um momento que havia sido o momento de quem está olhando para o resultado de um trabalho que havia sido feito de um lugar de confiança e que está verificando que a confiança havia sido bem depositada. O jardim havia crescido. As plantas que haviam sido instaladas 1 ano antes haviam crescido de um jeito que o jardim havia ficado mais denso e mais verde e mais presente do que havia sido na época das fotografias. E havia ficado melhor. Havia ficado melhor porque havia tido 1 ano de cuidado de quem habitava o espaço e que havia dado ao jardim o que o jardim havia precisado para crescer. O seu Cláudio havia acertado na aposta e o jardim havia ficado melhor com o tempo.